Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira. E na noite de hoje, como sempre, a gente se reúne em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas na noite de hoje a gente tem convidados para a gente bater um papo. E na noite de hoje, a gente vai bater um papo sobre relacionamento com Deus. Aliás, uma conversa. Não um papo, uma conversa, né? Um papo é muito informal, não é tão sério, mas uma conversa com Deus e sobre Deus. E para isso nós temos dois irmãos muito queridos aqui conosco hoje. E boa noite então para vocês, Ana e Cadinho. Boa noite. Sejam muito bem-vindos aí, que legal que vocês toparam o desafio de estar conosco. Vocês querem se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre vocês, para talvez alguém que não conhece vocês saber um pouquinho mais e tal? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer, Tiago, pelo convite, né? Me senti muito lisonjeada em poder estar aqui hoje para falar um pouquinho, né, da minha experiência com Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Rita. Eu moro aqui em Palmitos desde 2002. Sou casada com o Alex. Tenho 4 filhos, uma família linda. E estou aqui na Meuc não faz muito tempo, faz uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu frequento essa comunidade. E é muito bom, essa comunidade é muito maravilhosa e me recebeu muito bem. Então, só tenho a agradecer. Legal, Ana. Cadinho. Boa noite a todos. Eu fico muito agradecido ao Tiago pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu sou, como diz o Jorge, certas vezes a gente caminhando, mais conhecido que Feijão Preto em Palmitos. Sou Vladimir Pazete, popular Cadinho, né? Tenho 54 anos, casado com a Rosana, tenho 2 filhos e estou aqui para contar um pouco da experiência minha depois que comecei a frequentar a missão, que é muito bom. Legal, gente. Obrigado. E agradeço vocês aí, também o pessoal, sei que eles vão gostar. Que bom que vocês estão aí conosco, vocês toparam esse desafio. Mas antes de a gente bater um papo, quero dar uma boa noite para quem está nos assistindo aqui na internet. Boa noite, Amanda, Beatriz, Alessandra, a Rosana está aí, o Alex também, os dois estão marcando presença hoje, tá certo. Rogéria, boa noite, passo para você também, Rogéria. A Adélio, Dilce, o Alaércio, a Ana Mari e a Sandra. Boa noite para vocês, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E, pessoal, na noite de hoje a gente vai fazer algumas perguntas para conduzir a nossa conversa. Vai estar sendo projetado aí para vocês as perguntas, mas em determinado momento eu vou pedir para que vocês também reajam também e respondam o que vocês acham, tá certo? E depois, quando a gente tiver um tempo, eu leio aqui as respostas de vocês e a gente vai interagindo, pode ser? Então, vocês também vão participar, não só a Ana e o Cadinho na noite de hoje. Certo, pessoal? Vamos começar, então, as nossas perguntas? E para a nossa primeira pergunta, está sendo projetada aí para você de casa, a pergunta é: em que momento da sua vida você começou a andar com Deus? Quando é que foi isso? Em que momento? Em que momento da vida de vocês, assim, vocês estavam vivendo a vida de vocês e vocês pensam, não, com esse Deus eu quero caminhar junto agora. Agora está na hora de tomar, quem sabe, um rumo diferente. Quem de vocês assume aí o desafio da primeira resposta? Vou começar, então. Bom, eu, na verdade, eu tenho uma idade, assim, bem inicial mesmo, que eu me lembro muito bem. Eu tinha 14 anos quando eu comecei na vida com Cristo, né, com Deus. Antes dos 14, na verdade, era assim aquele cotidiano, assim, aquele tipo de cristão, assim, você fazia a sua obrigação, ia no domingo na igreja, né? Era, de certa forma, distante, né? Deus lá e eu aqui. Então, eu achava que indo na igreja aos domingos já era minha obrigação e estava bom, né?
Foi a partir de uma amiga minha, que ela fazia parte de um grupo de música na igreja, e ela me convidou, ela viu que eu gostava, eu ia sempre com ela, mas eu não cantava, eu ia só para acompanhar, porque depois da igreja a gente saía tomar um sorvete, né? Então eu ia lá para esperar ela, na verdade, né? E um dia ela me convidou e falou: Ana, vamos fazer parte? Né? Isso eu tinha 14 anos. Lá em Ilha Solteira, estado de São Paulo, é interior, é divisa com Mato Grosso do Sul, né? De nascimento eu sou do Paraná, mas eu me criei nessa cidade, morei muitos anos lá, desde pequenininha, né, até adulta. E daí ela me convidou e eu comecei a fazer parte, e daí eu comecei a perceber que ser cristão não era só ir na igreja no domingo, né? Era muito mais que aquilo, e eu comecei realmente a conhecer Jesus Cristo, e comecei a sentir que Ele se importava comigo, que Ele me amava, mas não de uma maneira distante, mas sim que Ele era meu amigo, né? Então, daí eu comecei, assim, na minha vida cristã, e comecei a ter realmente um relacionamento com Deus, né? E senti prazer nisso, senti prazer. E de lá para cá, eu continuei daí, né? Essa é a minha trajetória. Legal, Ana, legal. E tu disse que isso foi só aos 14 anos, né? Antes disso, tu frequentava a igreja com a tua família, e aí acontecia isso que tu dizia: não, eu ia porque tinha que ir, eu ia porque achava que ir na igreja no domingo era isso que se resumia o relacionamento com Deus. Era só isso. Então, tu ia com a tua família, era assim? Com a minha família, com meus pais, né? Me levavam. E também, claro, eu sempre fazia minhas orações, mas sabe aquelas orações assim, meio frias? Assim, tu faz, na verdade, meio que por fazer, né? Daí senti aquele alívio, fiz minha obrigação, né? Porque eu não tinha ainda percebido que não é aquilo. A oração mesmo não é aquela coisa fria, aquela coisa que você decora, né? A oração é muito mais que isso, é uma conversa com Deus, né? É uma conversa. Então, quando eu comecei a perceber isso, as coisas ficaram muito mais claras aos meus olhos e, eu deixei abrir meu coração e meus olhos para que Deus entrasse em mim. Porque antes eu era fechada. Com certeza, Deus sempre quis entrar no meu coração, mas eu era fechada. Então, a partir do momento que eu me abri, né, meus olhos se abriram também e eu comecei a sentir o verdadeiro amor de Deus dele. Então, foi através de uma amiga. Como era o nome dela? Tu lembra? Sim, Fabrícia. Hoje ela mora em Joaçaba. Talvez ela até esteja assistindo, mas assim, ela foi uma das grandes responsáveis, ela e a família dela toda, por me levar realmente a conhecer Jesus Cristo. Se ela está assistindo, quer mandar um abraço para ela? Ah, com certeza. Um beijão, Fabrícia, para você, para a tia Josefina, para todos da sua família. Um beijão. Legal, Ana. Obrigado. Cadinho. Pois é, eu fui criado numa família que sempre também me conduzia à igreja, cultos, missa aos domingos, primeira Eucaristia, essas coisas todas, mas nunca fui assim dedicado, nunca participava de encontros religiosos com bastante vontade, assim, com dedicação e tentando aprender alguma coisa. E isso eu comecei em torno dos 8 anos, por insistência da minha esposa, Rosana. Ela tanto me convidou, insistiu, falou e pediu, e até que um dia eu disse: não, vamos lá na meu que vamos conhecer, ver o que é. E eu vim um domingo e a partir daí eu gostei, e comecei a aprender, comecei a ver de uma forma diferente a Deus e comecei a achar que seria mais fácil a vida se a gente tentasse se aproximar dele. E eu, da minha forma, fui tentando, fui caminhando, galgando degraus. Hoje eu sinto falta da gente não ter os encontros aos domingos aqui, porque a gente vinha para realmente escutar a palavra. A gente está tendo em casa, no meu modo de pensar, não é igual, porque eu gosto de estar junto. Não é mesmo? Mas supre mesmo assim o que faz falta de ter a palavra, de a gente ficar sem nada. Hoje eu não ficaria mais, não teria mais
essa vontade, sabe, não conseguiria mais ficar. E é uns 8 anos atrás que eu consegui ver isso e fui feliz pelo meu amorzinho que me trouxe. A Rosana te convenceu, então. É verdade, foi através dela e por muita insistência dela. Se ela não fosse tão perseverante, não teria conseguido envergar com os outros, não teria me convertido. Mas foi muito bom, isso foi bom para nós, para minha família como um todo. Posso te fazer uma pergunta, Cardinho? Sem dúvida. E ela te convenceu rápido ou ela precisou insistir um tempo, assim? Não, ela foi muito insistente, cara. Ela não foi ela insistente, eu fui duro. Sabe? Eu fui duro para me converter. Que eu não acreditava, eu achava que não tinha nada a ver, que ir aqui ia ser uma coisa assim que não me acrescentaria em nada, que eu não veria nada diferente. E a partir do momento do domingo que eu vim, foi totalmente diferente. Eu vi que não era o que eu achava, e que as coisas eram diferentes, e fui muito bem acolhido, o pessoal aqui maravilhoso. Então, a partir daí, hoje, quem puxa a frente lá em casa, eu posso dizer, sou eu. Se mais do que a Rosana mesmo, sou eu que... vamos domingo, vamos lá, vamos ver, vamos conversar. Os grupos de estudo nossos também, eu adoro quando tem a gente sentar, pessoas maravilhosas, famílias super boas, que a gente tem o convívio. Para minha vida foi super bom. Que bom que Deus conduziu a ti até aqui e também deu perseverança à Rosana para também ser insistente, creio que deve ter levado um tempo. Tive a impressão que vocês dois falaram algo assim do tipo, como se antes tivesse uma impressão, e aí quando vocês foram, a Ana parece que levou foi mais vezes até se dar conta, o Cardinho veio uma primeira vez, e aí percebeu que já era diferente, mas vocês dois me disseram algo parecido, assim, que tinham uma impressão do que era igreja, do que era relacionamento com Deus, e quando vieram a uma igreja, puderam perceber que é um pouco diferente do que vocês imaginavam, que na verdade era muito melhor. Estou certo? É isso mesmo, né? Tinha uma impressão que aquilo bastava, né? E depois que você realmente conhece, realmente tem Jesus Cristo como teu amigo, e você vê que Jesus está ali para o que der e vier, está do teu lado, a percepção muda totalmente, né? E falando já dentro do assunto, mas quem me levou foi uma amiga, e do Cadinho foi a Rosana, isso tudo é a questão da companhia, né? Quando a gente tem boas amizades ou se casa com a pessoa certa, isso tudo influencia muito, né? As pessoas com quem a gente convive. Diga quem andas que direis quem tu és, né? Eu acho que tem muito a ver essa frase. E acrescentando assim, eu acho que a gente às vezes está fora e não consegue ver as coisas tão bem claras para a gente. Eu comentava assim antes, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu não prejudico ninguém, então está limpo, estou beleza, com Deus eu estou me dando bem. Mas não é só isso, sabe? Tem outras coisas que a gente começa a enxergar depois que começa o teu convívio. E eu vi isso após frequentar a igreja, após me dar um pouquinho também de procurar buscar a palavra. Legal isso que vocês colocam. E realmente, o relacionamento com Deus, Cadinho, é assim como tu diz. Mas, sim, não é nós que enxergamos, mas Deus, nesse relacionamento, nessa conversa também, quando a gente ora muitas vezes, Deus diz, aqui talvez as coisas não estão tão legais, Tiago, aqui talvez as coisas precisem ser diferentes. Mas eu fico feliz em ouvir, assim, conhecer também um pouquinho melhor a história de vocês, que até agora eu não sabia de como vocês conheceram a Deus, né? E como vocês vieram até aqui hoje na Meu, que estão se relacionando com Ele. E eu fico feliz em ouvir, e acho que o pessoal de casa também fica contente em saber e ouvir vocês falando. Muito obrigado, gente. Vamos para uma segunda pergunta? Aliás, antes de a gente ir, para o pessoal de casa. Pessoal, eu queria convidar vocês a colocarem ali no chat de que forma você se relaciona com Deus, claro. De que forma você começou a se relacionar com Deus? Foi através de um culto que você assistiu? Ou talvez foi através de um amigo que te convidou? Um familiar? Foi um folheto? O que foi? Eu tenho a impressão que... Ou o cônjuge, né? Ou o cônjuge, claro, um familiar, exatamente, o cônjuge, no caso do Cadinho, né? Eu tenho a impressão que quanto mais próxima a pessoa é de nós, mais fácil a gente aceita um convite dela.
E quando... Não sei, e por isso eu pergunto para vocês. Vamos ver se a minha impressão está certa. Mas vamos para a segunda pergunta enquanto isso, gente. Enquanto o pessoal vai respondendo no chat. A segunda pergunta é: uma passagem bíblica que marcou você. E por quê? Se vocês quiserem, puderem dizer o porquê que essa passagem bíblica é marcante. Pode começar por mim? Primeiras damas. Primeiras damas, então. Primeiras tá bom. damas. Deixa eu abrir aqui. Deixo. Vou avisando o pessoal de casa que a Ana vai ler a passagem bíblica dela, mas vai ser projetado aí para vocês a passagem que ela está lendo. Mas não tenho certeza se é a mesma versão, então pode ser um pouquinho diferente o que ela vai ler e o que vocês vão ler aí na tela. Manda bala, Ana. Tá. A passagem bíblica que eu gosto muito, ela está lá em Mateus 11, versículos 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí, Ana, por que essa passagem te marcou? Essa daqui me traz muito, muito alívio, porque é uma promessa que Jesus nos faz, que Ele diz para nós: você não está sozinho. Problemas todos nós temos, né? Verdade. Não é porque eu estou dentro de uma igreja, porque eu tenho fé em Cristo, porque eu estou todo domingo aqui cantando, enfim, que eu não tenho problemas, que eu não vou ter uma doença na minha família, que eu não tenho problema financeiro. Nós vivemos num planeta em que todos nós somos iguais, então eu tenho um problema como qualquer pessoa, problemas familiares, só que a diferença é que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não estou sozinha. Então, esses versículos de Mateus me deixam com o coração muito confortável, porque Jesus pede para a gente fazer uma troca. O jugo seria como se fosse o peso que nós temos nas costas, os nossos problemas, né? Jesus diz: me dê teu jugo, me deixa aqui aos pés da minha cruz e tome o meu, que é muito mais leve, né? E tem uma música também, né, que a gente toca aqui na Melk, que é Descansar em Mim, né? Que Jesus, muito linda essa música. Essa música é maravilhosa. Cada vez que toca, as lágrimas correm, porque ela é muito linda e é de um sentimento, de uma pureza muito grande. E Jesus diz: descanse em mim, eu cuido de você. O que a gente tem que se preocupar, claro, não vou dizer assim que a gente não se preocupa com problemas financeiros, isso às vezes a gente acorda de madrugada pensando em algum problema, não consegue mais dormir, só que coloca nas mãos de Deus. Porque o que realmente a gente tem que se preocupar e ser prioridade na nossa vida é a vida eterna. É aquilo que a gente tem que se preocupar em fazer ser o melhor cristão possível aqui nesse planeta, ser realmente fazer o que Jesus pede que a gente faça para a gente ter a nossa vida eterna. O resto, deixa que Deus cuida, porque realmente Ele cuida. A gente tem que descansar nele. Então, esse versículo eu gosto muito por causa disso. E a gente fica mais tranquilo, né, Ana, com isso? Muito mais tranquilo. Isso dá um paz, alívio, né? uma paz, né? Pensar, Verdade. Deus está comigo. E você pode perceber que toda vez que você tem um problema, se você tenta resolver ele sozinho, parece que não dá certo, vai tudo para trás. E se você coloca nas mãos de pesada, Deus... né? Claro, às vezes você vai passar por um problema, mas por que Deus está fazendo eu passar por isso na minha vida? Tu pensa, né? O que eu fiz para merecer isso? A pergunta não é essa. Aquilo acontece na tua vida, às vezes, porque é um aprendizado. Você tem que passar por aquilo. Deus está te mostrando algo. Você tem que passar como se fosse uma ponte. Você tem que passar por aquela situação para chegar lá na frente, né? Que Deus está preparando para você algo bem melhor,
né? Então, toda vez que você passar por um problema, tu pensa, não, pensa pelo lado positivo, eu vou passar por isso aqui, mas Deus está comigo, vai ser resolvido, e isso vai ser apenas um aprendizado nessa vida. Até porque eu vejo assim, Ana, que não teremos uma carga maior do que as nossas forças conseguem carregar. Entende? Uhum. Posso emendar na tua aí, Pode. Cadinho? Com certeza. Acho que a Bíblia nos mostra que talvez vão ter fardos que são mais difíceis, né? mais pesados do que aqueles que a gente consegue carregar. Mas com Jesus, Não é impossível. aí sim, aí dá para carregar os fardos que a gente não consegue. Porque Jesus carrega para nós. Legal? Deixa eu fazer uma reação do que tu falasse, Ana. E mais uma vez, muito legal te escutar, assim, e ver que tu tem essa clareza, assim, sobre isso. E é legal também a passagem que tu escolheu. Realmente, Jesus diz, olha, a vida comigo não é uma vida pesarosa, de sofrimentos, de obrigações, mas é um fardo leve, que realmente a gente pode descansar também, sabendo que Ele cuida de nós. E ouvindo tu falar, eu estava pensando assim, realmente, se relacionar com Deus, acho que tu disse isso nas tuas palavras, não é a gente não ter problemas, né? Mas é ter o privilégio de poder passar pelos problemas junto com Deus. E me alegra que tu podes passar as tuas dificuldades junto de Deus. Isso me alegra muito mesmo. Me traz uma paz muito grande, né? E toda vez que eu coloco qualquer problema que eu tenho, e todas as vezes eu coloco, né, nas mãos de Deus, às vezes não sempre, antes de tomar qualquer decisão, eu também coloco nas mãos dele qual que é a melhor decisão a ser tomada, né? E sempre Deus me trilha. Às vezes eu penso, não, eu vou por esse caminho aqui. Ele me joga para aquele outro caminho, que na verdade aquele caminho é o correto, né? E eu achando que era o da direita, mas na verdade ele me manda para a esquerda, né? Quando vê, dá tudo certo, e eu olho para trás e penso, meu Deus, não foi tão difícil como eu imaginei que fosse. Mas por que não foi tão difícil? Porque Deus estava comigo. É isso. Legal? Cadinho, queres fazer uma reação? Queres responder você já o seu versículo? Eu vou responder. Eu acho que o que a Ana colocou foi muito bem colocado. E penso dessa forma também, que quando a gente tem algum problema, tem só uma solução, é procurar em Deus. E lá vai estar a nossa resposta, né? Eu escolhi Mateus 6, 26, estou com a minha colinha aqui, ó, que fala assim, ó: vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E até achei interessante, talvez não esteja projetado, vou ler mais um versículo na frente. E nenhum de vocês podem compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Eu vejo então assim, ó, que a gente não precisa se preocupar. Claro que a gente se preocupa, mas não precisa assim, ter aquela preocupação exagerada. Ansiosa, né? De você não dormir, você, sabe, ficar remoendo, de que amanhã você não vai conseguir pagar tal conta, que amanhã você vai ter que sair da sua casa, porque não vai ter dinheiro para pagar o aluguel. Tenha paciência, coloque nas mãos de Deus, que nem a Ana falou, sabe? Pensa, ore, trabalhe, lógico. Sem o trabalho também as coisas não acontecem. A gente tem que fazer a nossa parte. Que tudo vai se resolver. Que se os passarinhos que não semeiam têm a comida deles, têm o alimento deles, a gente também vai ter. Se a gente fizer o bem, se a gente procurar o bem, se a gente entregar o nosso coração, as nossas vontades, as nossas ansiedades a Deus, acredito que tudo vai ser resolvido, que lá na frente Ele vai nos dar o que a gente merece e o que a gente está procurando, na verdade. Show, Cadinho, legal. Eu acho bem interessante essa passagem que tu escolheu, e ela é muito legal, uma promessa muito bacana. Se você, ali, Mateus, a passagem que foi projetada ali para você, você pode ler depois, antes e depois, é uma passagem bem legal, e Jesus fala de uma promessa muito bacana, que tudo aquilo que a gente necessita para viver, e aqui não é tudo aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente necessita, Deus promete conceder para nós. E isso é uma promessa muito legal, na qual a gente pode descansar. Até porque eu li o versículo seguinte, porque ele diz que você não vai prorrogar a sua vida por ter a tua preocupação não pode mudar nada, né? Então, fica tranquilo. Deixa que as coisas vão acontecer, desde que você faça também por a sua parte, né? É lógico. Assim que eu acho que tem que ser. Cadinho, posso fazer uma pergunta?
Claro. Houve um momento da tua vida assim que, tu estava numa situação difícil e tu lembrou disso, pensou, pô, não, posso ficar tranquilo, Deus vai me dar tudo aquilo que eu necessito. Um momento assim que tu lembrou dessa palavra, houve assim? Na verdade, eu acho que a gente está passando por uma situação difícil, entende? Nós estamos aí com esse problema de pandemia, um monte de dificuldades acontecendo, e uma forma da gente se agarrar, da gente assim, eu ter fé, ter esperança mesmo, que as coisas vão se consertar lá na frente, eu acredito que seja isso. Entende? A situação hoje, ela é complicada para todo mundo, não dá para dizer assim, aqui está mil maravilhas. Estamos passando por dificuldades, até por dificuldades assim, da parte de a gente buscar a Deus, porque a gente não está tendo as presenças de outras pessoas junto, a gente está fazendo isso tudo online, a parte comercial é bem complicada, ninguém pode sair de casa, não pode ter gastos, então eu tenho 2 filhos estudando fora, também é uma complicação para a gente, mas a gente acredita que vai sair devagarinho, com fé em Deus, as coisas vão se encaixando e a gente vai conseguir voltar à normalidade do que era antes. Perfeito, Cadinho. Acho que tens toda a razão. Esse é um tempo em que tem sido necessário para a gente confiar que, de fato, Deus está cuidando de nós, né? Com certeza. E aí o versículo dá uma orientação muito legal que tu escolheu. Olha, então, para os passarinhos, né? Eles não plantam, não estão guardando comida, agora no inverno, um tempo de pandemia, mas ainda assim Deus sustenta eles. Vocês não valem muito mais que os passarinhos? Então, se Deus sustenta os passarinhos, vai nos sustentar também. Muito legal, acho que bem oportuno o versículo que te marcou aí para o tempo que a gente está vivendo. Valeu, Cadinho. Falou. Pessoal, vou ler um pouquinho do que vocês escreveram no chat. Vocês me dão um instantinho? Vou mudar uma lida aqui. O Alex disse, foi através da Ana que me convidou. Legal, Alex. O Alex está dizendo que foi através de eu ti. conheci o Alex na igreja. Conheceu o Alex aí? Num culto da Renovação Carismática, lá em Curitiba. Então, o olha. casamento abençoado. Aí, ó. Começou na igreja. A Ana Mari Zimmer, cresci, graças a Deus, no convívio com Deus. Frequentadora assídua nos encontros missionários em riqueza com os meus pais. Sempre me senti fortalecida. Me afastei por um determinado momento, por enfrentar problemas pessoais e me sentir abandonada por membros de outra igreja em que frequentava, pois pedi ajuda e não tive resposta. Mas nunca deixei de orar. Confiar e amar a Deus, confiando em seus propósitos maiores. Ele sempre me respondeu. Sei que Deus é bom, o tempo todo. E precisamos dele. Quero voltar a frequentar a missão. Legal, Ana Mari. Que bom que tu tens essa convicção na tua vida de que Deus cuida de ti e que Ele é bom o tempo todo. E tens razão, de fato Ele é. A Rosana escreve, muito obrigada, meu Deus. O Alex disse, então, foi através da Ana. Que bênção maravilhosa. Deus nunca nos deixa sem resposta. Isso quem escreveu foi a Eva. É verdade, Eva. Mas, às vezes, a resposta não vem logo. E, às vezes, a resposta de Deus não é aquela que a gente espera. Mas, de fato, Deus nos responde. A Rogéria diz, muitos oravam e me convidavam para ir no culto. Mas foi meu esposo que me levou e ajudou a aceitar Jesus como meu Salvador. Legal, Rogéria. E legal que teu esposo aí foi insistente e que Deus também abençoou os esforços dele. A Mirna disse que desde criança participava no cultinho e depois no grupo de jovens. A Rogéria disse que a passagem favorita dela é o Salmo 23. Esse salmo é legal. Se você não conhece o Salmo 23, dá uma lida lá depois. A Emily diz, aí, ó, meus cônjuges hoje, então, desde pequena meus pais me levavam na igreja, mas foi através das amigas e dos missionários, Timóteo e Grace, que eu entendi e aceitei Cristo em um retiro de adolescentes. A Nádia disse, participei do Trilha 8 e a partir desse aprendizado comecei a participar na MEU, que conhecer a palavra de Deus. A Rosana disse que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vão serão acrescentadas. Acho que ela está dizendo que essa é a passagem favorita dela. A Alessandra disse que certa vez o Jorge palestrou para o nosso grupo de produtores de leite da Cooperativa 1. Desde então acompanho e me sinto muito bem ouvindo a palavra de Deus através de vocês. Legal, Alessandra. Que bom que tens encontrado a Deus através daquilo que nós aqui da MEU que temos falado e anunciado. A Dilce Becker disse que em um encontro de jovens entendi o verdadeiro amor de Jesus por mim. Legal, Dilce. Retiros sempre são
muito bons para isso. A Ana Mari diz, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos em verdade. João 3,18, versículo favorito dela. Então, o pessoal aí já foi respondendo a pergunta que eu ia fazer em seguida, qual é a passagem favorita de vocês. E vocês já se adiantaram, pessoal. Muito obrigado pela reação de vocês. Vamos mais uma pergunta, gente? Pergunta número 3. Pelo que você tem sido grato a Deus atualmente? Tempo difícil aí de pandemia, talvez a gente precisa se esforçar um pouco para pensar, pelo que eu posso agradecer a Deus num tempo assim? E aí? São tantas coisas, né? São tantas coisas, é verdade, são tantas coisas. São mesmo. Mas, como são várias coisas, eu acho que eu vou falar duas, senão Pode fica ser? muito... Pela minha família, eu sempre estou agradecendo a Deus pela minha família, que eu sempre quis ter família grande, né? E graças a Deus tenho uma família grande. Só esperar os netos, agora as crianças crescerem um pouco mais para ter os netos, né? Então, todos em casa têm muita saúde e tento levar todos no caminho de Deus. Graças a Deus, Deus está me dando bastante força para mim e para meu esposo, para a gente conseguir essa missão, né? Mas a missão ela é de levar nossa família, nossos filhos no caminho de Deus todo dia. Não é algo que você fala hoje e depois não fala mais. Tem que ser todo dia, tem que ser insistente, né? E Paciente. paciente, isso aí, paciente. A outra coisa que eu sempre agradeço a Deus é que, como eu disse antes, que quando eu tinha 14 anos eu conhecia verdadeiramente a Jesus Cristo, né? E depois, quando eu fiquei adulta, eu tive que me mudar dessa cidade. Só vou encurtar a história até para não ficar muito longo, né? E eu fui morar em Curitiba. E lá a minha mãe não deixava eu sair para lugar nenhum, porque tinha medo, né? Uma cidade perigosa, enfim, capital. Então eu fiquei um bom tempo sem ir na igreja. Então eu chamo de que é o período da escuridão, né? Eu fiquei um determinado dia eu fui na igreja e acabei conhecendo o Alex, né? E depois nós viemos para Palmitos e como a gente tinha o Alex Lanches, que todos conhecem muito bem, há muitos anos, né? A gente tinha o Thiago não Eu sabe. não conhecia. Era eu só onde é ouço o boatos. Lois Perdeu. Pizzaria Era ali, muito bom. era o Alex Lanches. Nós ficamos anos e anos, né? Então a gente trabalhava de manhã até de madrugada. Então, tempo de ir na igreja, não ia. Então é o meu tempo da escuridão que eu chamo, né? Eu orava em casa, mas eu não frequentava nenhuma comunidade. E graças a Deus fui convidada por um rapaz que frequentava aqui a Melk um dia, que falou para nós da Melk, eu nem sabia que tinha Melk, que daí eu voltei para cá e graças a Deus eu tenho muito a agradecer a Deus por Deus ter me colocado aqui nessa comunidade. Né? Então isso também eu sou muito grata a Deus que Ele me fez voltar, né? Tipo, agora, Ana, chega de ficar no tempo da escuridão. Agora me deu um empurrão e falou, agora vamos. Daí eu vim. Legal, mano. Tipo assim, Ana, acendeu a luz para ti. Cadinho, pelo que tu tem sido grato a Deus atualmente? Cara, é que nem a Ana falou, são tantas coisas, né? Mas vamos resumindo assim, principalmente, né? Pela família. E eu e a Rosana somos pais de 2 filhos maravilhosos, a Emanuele e o Antônio Augusto. Os 2 não moram com a gente, moram fora. E graças a Deus as coisas com eles acontecem de uma forma legal. A Emanuele mora em São Paulo, o perigo que é morar em São Paulo, mas está tudo bem sempre com ela. Da mesma forma, Antônio Augusto em Itajaí. Também nunca tivemos problemas maiores assim com eles. Segurança e tal, né? Coisas bem, mais graves, entendo. coisas desse gênero acontecendo. E por mim e a Rosana, a gente ter passado por momentos difíceis, hoje a gente tá bem. E mesmo com a idade que a gente tem, né? Eu já 54, minha mãe tem 82, está aí com a gente ainda. Poder viver e levar a paz e as coisas para casa, levar para a família, isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. E também pelo fato de participar dessa comunidade maravilhosa mesmo, onde a gente está sendo um pouco puxa-saco, né, Ana? Mas a verdade tem que ser dita, né, uma cara? família aqui, né? Verdade, Uma família. cara. Então, isso tudo me deixa muito feliz e coisa que só me faz crescer.
Certo, Cadinho? Pelo que eu percebo, vocês dois dizem coisas assim em comum e parece que, de fato, assim, não é para a gente ser grato a Deus, não é necessário que Deus faça grandes coisas, né? Parece que vocês podem dizer com alegria de que vocês são gratos a Deus por coisas pequenas ou tanto, talvez pequenas não porque não são pequenas, mas coisas comuns, né? Como família, o casamento, amigos, né? E, poxa, de fato eu me alegro por vocês e também por ver a alegria que vocês têm pelos familiares de vocês, pela família de vocês e reconhecer o cuidado de Deus nessas pequenas coisas. Realmente, Tiago, a gente está vivendo numa época assim que preocupa muito a forma como é conduzida as pessoas, como tudo é feito, tem coisas assim que são tão fáceis de você ir fazer, de você levar, que é ir para o lado errado, sabe? Está tudo tão na mão, internet, televisão, sabe? Um monte de coisas que, principalmente os jovens, né, que são nossos filhos, poderiam estar se perdendo, sabe? Totalmente assim, desvirtuados. E, claro que não são perfeitos, mas, graças a Deus, assim, a gente está conseguindo segurá-los dentro de uma normalidade e de uma forma que a gente possa ter um bom convívio que dá felicidade a gente, né? Não sei se você também acredita, né, Ana, que... Hoje, na verdade, o que preocupa bastante nesse mundo de hoje é que parece que está tudo do avesso, né? O a gente certo conversa bastante é o no nosso errado, grupo de estudos, né? O certo é o errado e o errado é o certo, né? Parece que é uma falsa moralidade, né? As pessoas as pessoas parecem ter o prazer de fazer o que é errado, né? Parece que isso é o politicamente correto. Isso aí. Né? Se é politicamente correto, então tá certo. Não é bem assim. Se a turminha ali está achando que tá bacana, beleza, vamos fazer. Só que não é assim, né? A vida a gente sabe que a gente não sou mais experiente, né? A gente já tem conhecimento que não é dessa forma que deve funcionar. Sim, é verdade. Eu acho que Posso fazer a próxima pergunta, Tiago? O que tu acha? Vamos fazer para a próxima pergunta. Pessoal, vocês podem perceber que a gente está com um probleminha na câmera, e enquanto a equipe técnica vai resolvendo o problema na câmera, vamos para a próxima pergunta. Então, a próxima pergunta que a gente tem programada é a pergunta 4. E essa pergunta, ela é talvez ela é um pouco difícil de a gente responder, e eu quero que vocês tenham a liberdade de responder da forma que vocês acharem apropriada. Na sua opinião, qual o maior desafio que encontramos ao andar com Deus? A gente vai, pessoal, antes de vocês responderem, um recado pessoal de casa, a gente vai ficar um tempo agora só com a imagem da pergunta, enquanto a equipe técnica resolve o problema na câmera, tá certo? Já a gente volta, e aí a gente vai estar com imagem ao vivo de novo. Ana, na tua opinião, assim, teu relacionamento com Deus, em nível pessoal, assim, qual tu acha que é o maior desafio? Eu acho que no mundo de hoje, Tiago, ser cristão é um desafio. Parece que a gente tem sempre que nadar contra a correnteza, né? Eu, como cristão, como cristã, e com certeza os demais cristãos que estão também me ouvindo, nós temos uma concepção de educação cristã em todos os assuntos, né? Assuntos familiares, assuntos de casamento, assuntos de amizade. E se você fala dessa tua opinião, que é de acordo com o que Deus quer que a gente seja, mas que ela é o contrário do que a maioria pensa, por isso que eu disse nadar contra a correnteza, isso é um desafio. Parece que todo mundo te olha assim, mas você pensa assim, mas não, está errado. Não está errado. Incomoda as pessoas, né? Incomoda. Daí te taxam de vários... Não falam na tua cara, claro, né? Mas assim, você percebe que te taxam, que você é isso, você é aquilo, porque você pensa diferente.
Na verdade, nós pensamos como Deus é nosso pai. Então, todo pai educa seu filho, Isso. de acordo com seus princípios. E Deus é a mesma coisa conosco. E como Deus é meu pai e nos deu Jesus para nos salvar, o mínimo que eu tenho, a minha obrigação, o mínimo, é agir como Deus quer que eu haja. Honrar esse pai. Honrar esse pai. Então, muitas vezes eu sei que eu acabo incomodando algumas pessoas pela forma que eu penso, porque às vezes eu não sou politicamente correta. Né? Em vários assuntos que a igreja e a Bíblia diz que não se deve fazer aquilo. Mas como existe a mídia aí, que coloca tanta glamour em coisas que não são de Deus, que isso acaba seduzindo muito os jovens hoje. Os jovens acham bonito. Um jovem, por exemplo, para ele ser aceito num grupo de jovens, ele, por exemplo, precisa ter certos vícios, que se ele não ter aqueles vícios e disser, não, eu não vou ter porque uma que eu não gosto e não é de acordo com a minha fé cristã, ele vai ser taxado de, sei lá... Ele não é normal. Ele não é normal, ele não é um jovem normal, já vão excluir. Então, os jovens, eles são muito seduzidos por essas coisas do mundo. Então, ele acaba fazendo tudo isso até para ser aceito. Só que se você for falar isso para um jovem, não está fazendo isso para ser aceito, não, eu faço isso porque eu quero. Tipo, eles não aceitam que eles estão sendo também conduzidos pelo mundo e não por Jesus, entende? Entendo. Então, esse é um dos grandes desafios, eu acho. E eu acho que tu tem razão. Assim, a gente não pode resumir o relacionamento com Deus agora assim, Deus é só meu amiguinho, meu parceirão e tá tudo certo. Não, a gente tem uma postura que corresponde à nossa fé. E às vezes essa postura incomoda pessoas, de fato. E eu me alegro não pelos desafios assim que tu, né, porque às vezes são situações chatas, mas me alegro em saber que tu tem isso claro de que é uma postura que tu tem que manter. E de fato, Deus espera isso de nós, que nós sejamos corajosos. Cadinho, na sua opinião, o que é um grande desafio quando a gente anda com Deus? Primeiramente, andar, sabe? Andar com Deus, acho que é um desafio, porque... Opa, verdade. É muito mais fácil você ir para o lado errado, você fazer coisas erradas, do que fazer coisas certas. As oportunidades são maiores, a vida, a população, a própria mídia, que a Ana falou, internet, te oferece tudo o que for de errado. E você encontra a verdade se você procurar. Entende? Para procurar, você vai ter que ir num lugar que nem aqui, um culto, grupo de pessoas que vão estudar a palavra, aí você vai encontrar. E é difícil a gente manter-se no lugar, na linha reta sempre. Eu sei por mim, eu gosto de sair, eu gosto de coisas que às vezes não agradam a Deus. E a gente tenta mudar, eu tento mudar, eu procuro me doutrinar, procuro ir atrás do que realmente é melhor para mim, para minha família. Então isso eu acho uma dificuldade, você se manter correto, se manter na linha, sabe? E porque as oportunidades de ficar fora são muito maiores. Ter uma integridade, tu disse. Correto. Se ser íntegro não é fácil, cara. A gente não é perfeito, né? Com certeza. Eu não sou perfeita, o Cade não é, nenhum de nós somos aqui. Não somos mesmo. E só que a gente, o principal é a gente ter essa consciência, né? E tentar imitar Jesus, né? Ser um cristão de verdade. E eu lembro uma vez uma frase que um colega meu me disse assim, que Satanás, ele vai aparecer para ti bem do jeitinho que você gosta. Se você gosta da cor rosa, ele vai aparecer para ti de vestidinho rosa, porque ele quer bem fazer de tudo, também. bem inofensivo, porque ele quer fazer de tudo para te seduzir. Já Jesus, às vezes ele vai te dar uma chacoalhada, falar, escuta, não é assim. Acorda, não é assim que você deve fazer. E isso as pessoas não querem. Elas querem ter, não liberdade, elas querem ter libertinagem. Acham que isso é normal. Sempre procuro o lado mais fácil da coisa. O lado mais fácil. Andar com Deus não é fácil. Verdade. Andar no caminho de Jesus não é fácil. Esse é o grande desafio. Ele tem espinhos, mas ele te dá prazer no final, né?
Tem uma grande recompensa, que é a salvação e a vida eterna, né? Eu gostei desse teu comentário de liberdade e libertinagem, porque muita gente pensa, não, obedecer a Deus não é liberdade, porque eu não posso fazer o que eu quero. E a Bíblia vai dizer que não, que na verdade a gente fazer o que a gente quer nos aprisiona de um jeito, que a gente não se torna livre, mas a gente se torna libertino ou libertinagem. E de fato a gente se torna assim, ó, um escravo dos nossos desejos, das nossas vontades, porque elas trazem consequências tão ruins para a nossa vida, que de fato a gente se sente preso. E ele vai dizer, não, é quando tu vive com Deus, se relaciona com Ele e obedece a Ele, e vive de um jeito diferente, é que tu se torna livre de verdade. Só que quem nunca experimenta isso, nunca percebe. Muito legal esse teu comentário, Ana. Sim, quem não vive, não teve essa experiência com Deus, realmente não sabe o que está perdendo, né? Com certeza. E depois, assim, a gente consegue ver as coisas de uma forma um pouco diferente. Você consegue ter mais clareza do que você estava fazendo antes. Não era o teu bem. Você podia ter prazer momentâneo. Podia, na hora, tá tudo bem, estava show. Mas só que na frente você começa a ver que você está desgastado, que você até não se acredita mais. Entende? E quando você consegue sair desse lado errado, procurar o caminho certo, você começa a se achar de verdade. E o andar com Deus, as pessoas acham que vão perder a liberdade, eu não vou mais poder fazer isso porque evangélico não faz isso, não, ou católico não faz isso. Não é isso, você não vai perder a tua liberdade. Você só vai mudar o teu caminho. Mas você não vai deixar de ter teus amigos, não vai deixar de sair, não vai deixar de, por exemplo, você gosta de ir num baile e dançar, você não precisa deixar de fazer isso, né? Mas você vai fazer com prudência. Do jeito certo, né? Do jeito certo, é isso aí, com prudência. O que se faz com exagero, a coisa que não dá certo, né? Você vai ter consequências que não são boas depois para ti. Legal. Eu acho que o que vocês falam é bem bacana e vai no ponto certo. E, de fato, assim, o relacionamento com Deus é um relacionamento de liberdade. Às vezes, a gente pensa que se relacionar com Deus, e tal, sei que algumas pessoas pensam assim, porque as conheço, de que o relacionamento com Deus é um monte de regra, que Deus é um cara que está segurando as rédeas, assim, e agora a gente é... Não é assim. E Deus vai com calma, com paciência, nos mostrando os caminhos dele, caminhos de liberdade. E ali onde a gente talvez fez mau uso das liberdades que Deus nos deu, ali também tem perdão, né? Não é só, você está errado. Não, mas tá certo, Cadinho, Ana, eu te perdoo, Deus diz, né? Mas agora vamos viver e botar em prática esse perdão e agir de um jeito diferente. E ali o convite de Deus é muito legal. E é um convite que não é só para a Ana e para o Cadinho, mas é para você que está nos assistindo também. Sabe que Deus também quer se relacionar contigo, assim como Ele tem se relacionado com o Cadinho e com a Ana, com os nossos convidados da noite de hoje. Pessoal, desculpa, tivemos um problema com a câmera, já estamos de volta. Eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês. E já estamos batendo o nosso horário também, então a última pergunta vai... Aliás, eu acho que eu vou fazer ela. A última pergunta, gente, nossa equipe de técnica está projetando para vocês. Vamos fazer ela, dá tempo ainda? Temos 10 minutos para os avisos e para essa pergunta. Como é participar de um grupo de estudo e de comunhão? E aí, pessoal, eu fiz essa pergunta para eles porque os dois participam do mesmo grupo de estudo e comunhão. Eles são do mesmo grupo, então, como é que é o grupo de vocês? Conta aí para a gente. Rapidinho, uns 2 minutinhos só. Vamos falar junto daí. Quer falar? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Eu e o Cadinho, a Rosana, o Alex, a Lídia, o Adilar, a Dilce, o Renato, a Dali e o Ber, né? Nós, o Alencar e a Fran. Isso. Nós temos um pequeno grupo de estudos bíblicos, né? Então nós sempre estamos nos reunindo, agora online, né? Reuniões online, né? E a gente sempre está aprendendo muito, trocando informações, trocando aprendizados.
E o bom é que nós temos um perfil muito parecido, todos nós, né? E Verdade. antes da pandemia, que daí toda semana a gente se reunia sempre na casa de um, né? E depois a gente sempre confraternizava. É um grupo de amigos muito unido. Então, não é só um grupo bíblico, que é o mais importante, mas também nós somos amigos, sabe? Então, a gente conversa sobre os nossos problemas, a gente se dá conselho, né? É algo grupo bem de bacana. conselheiros, né, Ana? É a nossa mini família ali, né? Tá certo? Cadinho, queres falar um pouquinho? Vou falar rapidinho. A Ana disse praticamente tudo, né? Mas eu já coloquei no nosso grupo mesmo. Eu considero esse grupo a segunda família que eu tenho, porque a gente consegue ter um relacionamento assim, muito bom. O que a Ana falou, a gente se dá conselhos, a gente conversa, a gente brinca, a gente confraterniza. E a gente lê bastante, estuda bastante a palavra, que onde eu aprendi muito foi nesse grupo, pelas pessoas que estão comigo, tem mais conhecimento mesmo, e a gente então poder trocar experiências. Show. Eu fico sentido em não poder a gente se reunir. Mas vai voltar ao normal, vai voltar. Gente, a meu que tem vários grupos de comunhão que estão se encontrando online. Então, se você é de outra cidade, ou aqui de Palmitos, você pode participar. Entre em contato conosco e você pode sim participar de um pequeno grupo também, para fazer amizades e ter pessoas para caminhar junto nesse relacionamento com Deus, irmãos na fé, além de aprender da Bíblia e ter momentos muito bons. Gente, eu prometi para vocês que eu ia ler os comentários, mas a equipe técnica está me dizendo que a bateria da câmera está ruim e logo ela vai desligar. Então, por isso, eu vou orar com vocês. Eu prezo muito por ler os comentários que vocês escrevem, mas hoje não vai ser possível. Então, eu vou orar e para a gente poder passar os avisos antes que a gente perde a câmera de novo, tá certo? Vamos orar, gente. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado pela vida da Ana e do Cadinho. Obrigado que eles te servem, te seguem com alegria, Deus. Continua abençoando a vida deles, continua mostrando para eles que eles podem ser gratos, continua dando coragem para eles nos desafios do relacionamento com Deus. Esteja abençoando a eles e suas famílias. Deus, também abençoa cada um de nós que estamos aqui ou que estamos assistindo em casa, a vivermos esse relacionamento contigo, que a gente possa te conhecer de perto, que a gente possa perceber que tu nos ama, Deus, e que a gente possa ser transformado por esse teu amor. Teu nome que nós oramos. Amém. Queridos, deixa eu fazer uns avisos ainda, antes de a gente encerrar. Pessoal, está sendo projetado para vocês o CRAS da nossa cidade, por causa das tempestades que aconteceram, está solicitando doações de eletrodomésticos e gerais, roupas de cama, colchões, cobertores para as famílias atingidas pelo forte temporal de ontem. Contatos e informações, ali o contato da Secretaria do CRAS e do WhatsApp do CRAS. Se você quiser, pode voltar um pouquinho na live e copiar os números e fazer o contato. Gente, nossa cidade está precisando de ajuda. Esse é o momento que a gente pode ajudar. E muita gente tem coisas em casa que a gente não precisa mais. Tá certo? Dia 11 de julho, vai ter o entreveiro de pinhão da Meu, que a porção está custando R$25, só para retirar daqui na Meu, que a gente não vai fazer entrega. Um entreveiro de pinhão gostoso, caprichado, feito pelo Cadinho. Vai ser um dos que vai fazer, né, Cadinho? Companheiros. E retirada somente de 11h30 até as 13 horas. Vamos tomar todo o cuidado por causa da Covid, cuidados de higiene para fazer o entreveiro e fazer uma comida bem gostosa para vocês, tá certo? Até só completando, vai ser servido em marmitex, então Isso. Quem vier buscar pode vir sem vasilha nenhuma, sem nada, que vai ser levado em marmitex. Perfeito. O Cadinho, inclusive, está vendendo cartões a R$25 e também a Dilce Becker, tá certo, pessoal? Podem entrar em contato com eles. Sei que a Ana estava vendendo, mas já vendeu os dela, então não sei, por enquanto esses dois estão vendendo cartões. E eu creio que em breve vai ter mais pessoas vendendo também. Pessoal, a vida de fé nos chama, Deus nos chama a gente ser grato a Ele e também contribuir com o nosso dinheiro para o reino que é dele. Se você quiser fazer isso aqui na Melk, está sendo projetada a nossa conta bancária para vocês que, se quiserem fazerem isso junto da Melk Palmitos. Pessoal, e o último aviso, faz bem, atitudes que deixam o coração mais leve. A nossa temática que inicia domingo. E faz bem não se ofender com o que os outros pensam. É a temática desse domingo, uma temática bem especial. O Jorge já vai estar de volta, vai trazer essa temática para nós, vai falar desse assunto e vai ser um encontro com Santa Ceia. Então, lembra, sexta-feira, enquanto o comércio ainda está aberto, compra um suco de uva, um pão,
para mesmo que a gente esteja longe, a gente puder tomar a ceia juntos e lembrar que nós somos um corpo por causa desse Senhor Jesus Cristo que morreu por nós. Pessoal, uma boa noite para vocês. Obrigado pela participação de vocês. Vocês escreveram muitos comentários. É uma pena mesmo eu não poder lê-los agora. Valeu pelos comentários que vocês fizeram no chat, pela participação. Foi muito especial mesmo. E também um especial obrigado para vocês dois, Ana e Cadinho. Valeu por terem topado o desafio. Nós que Querem agradecemos. deixar um último recado, breve recadinho para alguém, mandar um abraço? Um abraço para todo mundo. É isso. Tá certo. Obrigado por nos assistirem. Falou. Valeu. Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. E a gente se vê no domingo. Tchau, tchau. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, lá a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá no imenso firmamento, em todos os momentos, lá a tua mão está. Lá no coração que chora, no abraço que consola, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar,
amanhece. Deus está no fim do dia. Deus está. Deus está, conhece tudo. Deus está, e o que precisa Ele está.